Fala pessoal, e aí, tudo bem? Vamos bater mais um papo, dessa vez sobre a neuroanatomia do nervo facial. O nervo facial ele é muito abordado em provas de concurso e de residência de uma forma geral, principalmente porque o seu trajeto pela face muitas vezes vai de encontro com algumas incisões que nós utilizamos. Então, as incisões na região maxilofacial costumam respeitar uma determinada distância para manter em segurança o nervo facial. Você vai ver que incisões submandibulares, incisões pré-auriculares, quando você estiver estudando acessos cirúrgicos da face, você vai ver que tem algumas distâncias que devem ser respeitadas para que você não faça uma lesão desse nervo. Porque se você lesionar, você provavelmente vai ter uma paralisia facial em um determinado lado. Então, a gente tem sempre um cuidado muito grande com o nervo facial para que você não traga essa sequela de paralisia facial para o seu paciente. Para isso, a gente precisa conhecer funções e trajeto do nervo facial muito bem. Falando de funções, primeiro de tudo, o nervo facial ele é o 7º par craniano dentre os 12. E a função principal dele é, de fato, a motricidade da face. Mas não é a única. Afinal, ele tem as duas funções, motor e sensitiva. Ele é um nervo misto. Então, como nervo misto, ele não tem apenas a função motora, ele tem motor e sensitivo. A função principal do nervo facial, de fato, é a motricidade da face. Mas nós vamos conhecer todas as funções e todo o trajeto do nervo facial. O que eu preparei para vocês? Preparei essa imagem para a gente ir destrinchando de uma forma muito resumida e bem direta para o que vocês precisam. A gente vai destrinchar todo o trajeto do nervo facial. Beleza? Vamos lá? Logo no início, o nervo facial ele se origina entre a ponte e o bulbo, nesse sulco entre os dois, chamado de sulco bulbo-pontino. Então, aqui a gente vê o nervo facial e o nervo vestíbulo coclear penetrando no nosso meato acústico interno. Mas se eu der um zoom e olhar bem de pertinho o meu nervo facial, eu vou notar que o nervo facial, ele, no iniciozinho, tem duas raízes. Uma raiz motora, que é o nervo facial propriamente dito, e uma raiz sensitiva, que é o nervo intermédio. Professor, você está me dizendo que dentro do 7º par craniano, que dentro do facial, eu tenho duas raízes? Exatamente, a sensitiva e a motora. A sensitiva é o nervo intermédio. A motora é o nervo facial propriamente dito. Então, o que eu marquei aí é, em vermelho, a raiz sensitiva. Em roxo, a raiz motora. Facial propriamente dito e intermédio, que é a raiz sensitiva. Logo de cara, após penetrar no meato acústico interno, nessa região dentro do meato acústico interno que a gente chama de canal do nervo facial ou simplesmente canal facial, nós temos um gânglio chamado gânglio geniculado. E nesse gânglio a gente já tem o nosso primeiro ramo do nervo facial. Deixa eu trocar isso aqui, porque eu vou trocar a cor. Lembra que eu coloquei aqui para vocês, ó, fibra motora e fibra sensitiva, certo? Logo aqui no início, nas fibras motoras, eu já vou ter uma ramificação delas para cá. Só que para eu entender essa ramificação, presta bastante atenção. Eu tenho o nervo petroso maior, que é um ramo do facial. Tudo bem, pessoal? Olha lá, nervo facial,
na região do gânglio geniculado do nervo facial, eu tenho já uma ramificação, chama-se nervo petroso maior. Esse nervo petroso maior recebe um outro nervo chamado de petroso profundo e eles se juntam, formando um nervo chamado nervo do canal pterigóide. Então, se perguntarem numa prova para vocês, quem é o nervo do canal pterigóide? O nervo do canal pterigóide ele é uma junção do nervo petroso maior com o nervo petroso profundo. A função desse nervo do canal pterigóide é vir passando pelo canal pterigóide e chegar naquela estrutura em forma de gota invertida atrás da maxila, que é a fossa pterigopalatina ou fossa pterigomaxilar. Lembram a estrutura entre a maxila e as placas pterigoides, que tem uma forma de gota invertida? Se não se recordar, vai lá na aula de maxila e vê de novo, fica atrás da maxila fossa pterigopalatina. Então, beleza, o nervo do canal pterigoide passa pelo canal pterigoide e chega na fossa pterigopalatina, onde tem um gânglio chamado pterigopalatino. Esse gânglio vai distribuir essas fibras secretomotoras. Então, através dessas fibras, eu vou estar recebendo ramos que fazem com que as glândulas produtoras de muco funcionem. Essas fibras fazem com que glândulas produtoras de muco na região aqui de orofaringe, nas coanas, na região palatina, na região de nasofaringe, nas glândulas nasais, produzam muco e também que a glândula lacrimal produza lágrima. Professor, mas como que essas fibras aqui saem do gânglio pterigopalatino e chegam até a glândula lacrimal? Volta na aula de trigêmeo e olha lá no V1, aquele canalzinho comunicante que tem. Quando você puder, dá uma pausa nessa aula, volta no trigêmeo e você vai ver lá no V1 que tem um canalzinho comunicante. E esse canal comunicante, esse nervo comunicante, esse nervo comunicante ele leva o facial até a glândula lacrimal. Se você não tiver entendido isso que eu falei, se você não estiver se recordando, volta lá na aula do trigêmeo e olha bem no V1. Você vai ver que tem um trajetinho que eu mostro para vocês, onde um nervinho comunicante ele vai até a glândula lacrimal, levando as fibras do nervo facial, que faz essa função secretomotora dessas glândulas. Então, já pegamos mais uma função do nervo facial. Função secretomotora. Do que? Glândula lacrimal, por enquanto, glândula lacrimal e algumas glândulas produtoras de muco em região do palato, de orofaringe e de nasofaringe. Beleza, essa primeira parte aqui, tranquilo, vamos voltar para cá, para o gânglio. Chegamos de volta aqui no gânglio geniculado. Nós temos ainda aquela mesma história. Fibras motoras e as fibras sensitivas que são do nervo intermédio. Essas fibras sensitivas, elas vêm para cá. Essas fibras sensitivas, elas vão pegar um trajeto um pouco diferente agora dessas fibras motoras. Essas fibras sensitivas, elas vão chegar até o nervo lingual. Então, esse cara aqui é o trigêmeo. Foramen oval,
trigêmeo V3. Lá no V3 e você vai ver que tem uma divisão que é o nervo lingual. O nervo lingual, vamos colocar aqui, ó, uma cor diferente que eu ainda não utilizei, azul claro. O nervo lingual, ele precisa chegar até a língua para fazer a função da sensibilidade no que diz respeito à dor na língua. É o nervo lingual que eu anestesio, né, para poder fazer a dessensibilização dos 2/3 anteriores da língua. Esse nervo lingual, ele serve de carona para as fibras do intermédio. Então vamos lá. Vou fazer um resumão rapidinho aqui, ó. Nervo intermédio, ele vem dentro do facial, faz parte do facial, trazendo fibras sensitivas, e ele chega numa determinada parte que ele sai do crânio, e essa parte onde ele sai do crânio chama-se fissura petrotimpânica, que nós vimos lá na aula de temporal. Quando ele sai dessa fissura petrotimpânica, ele passa a se chamar nervo corda do tímpano. E o nervo corda do tímpano nada mais é do que a continuação do intermédio. Ele vem trazendo essas fibras até a língua para dar a capacidade de sensibilidade gustativa dos 2/3 anteriores da língua. Então não é por acaso que o lingual vai até 2/3 anteriores da língua e o corda do tímpano também daquela forma que nós vimos. É porque um pega carona dentro do outro. O corda do tímpano ele pega carona dentro do nervo lingual para chegar até a língua. Só que o nervo lingual, que são as fibras que estão em azul, fazem a sensibilidade dolorosa. O nervo corda do tímpano, que são as fibras que estão em vermelho, vão fazer a sensibilidade gustativa. Tá certo? Além disso, o nervo facial, ele aproveita essa carona e chega aqui até as glândulas submandibular e sublingual para dar capacidade secretomotora delas também. Tá? São as fibras secretomotoras do facial que chegam também até essa região. Quando eu tenho essa capacidade de secretomotora dessas glândulas, eu tenho então a função vegetativa do facial definida. Professor, como assim? Buf, explodiu minha cabeça. Não tem problema. Vamos lá. Cata os pedacinhos, junta tudo de novo e vamos com calma. O que é uma função vegetativa? É uma função automática. A gente diz que é uma função do sistema nervoso autônomo. Por exemplo, são coisas que a gente faz sem escolher fazer. O coração bate sem eu pedir para ele bater. Os movimentos peristálticos do intestino acontecem sem eu comandar. A secreção de glândulas também não dependem da minha vontade. Então, esse é o nosso sistema vegetativo. Onde que entra o facial nisso? Nas glândulas. A função vegetativa do facial é o quê? É a função que ele tem de fazer as glândulas produzirem a sua secreção. Então, quais são as glândulas que recebem a função vegetativa do facial? Glândula submandibular e sublingual. Lá em cima, glândula lacrimal. Mas alguma, sim, glândulas produtoras de muco na região do palato, orofaringe e nasofaringe. Todas essas glândulas recebem a função vegetativa do nervo facial. O que é isso? A capacidade de produzir a sua secreção. Certo? Então o facial ele tem essa responsabilidade também. Vamos voltar para cá. Antes dele se transformar em corda do tímpano e sair do crânio através da fissura petrotimpânica. Vamos voltar para dentro do osso temporal novamente. Descendo aqui, então, para a gente dar continuidade
ao nosso nervo facial. Vou desenhar aqui de novo. Fibras motoras. Eu ainda vou trabalhar mais um pouquinho com fibras sensitivas, mas a maior parte agora são fibras motoras. Aonde que eu vou trabalhar aqui com fibras sensitivas? Nessa região aqui, ó. Do pavilhão auricular. Então vamos entender isso aqui. As fibras motoras, elas chegam até o nervo estapédio, justamente para inervar o músculo estapédio, que é o músculo que faz a estabilização dentro do nosso ouvido médio. Quando tem algum problema relacionado a essa musculatura, o paciente ele pode ouvir vibrações, zumbidos dentro do ouvido. Ainda assim, eu tenho essas fibras motoras que vão seguindo através do nervo auricular posterior. Esse nervo tem ramo motor e tem ramo sensitivo. Olha a fibra sensitiva vindo aqui, ó, lá do intermédio. Ela está chegando até a orelha para ajudar a inervação da nossa orelha. A inervação da nossa orelha é muito parecida com a língua. Ela é toda dividida também. Não vou entrar no mérito da divisão da inervação da nossa orelha, mas lembrem-se que o facial participa da inervação da orelha. Como? As fibras do intermédio, que são as fibras sensitivas do facial, através do auricular posterior, chegam até a orelha. Então, se eu quiser fazer um procedimento que seja uma sutura de orelha ou algo do gênero, eu vou precisar também anestesiar esse nervinho que está chegando até o pavilhão auricular, que é o nervo auricular posterior. Certo? Essas fibras sensitivas deles chegam até a orelha. Mas eu tenho fibras motoras também. Essas fibras motoras, elas vão para o músculo auricular posterior, que é aquele músculo que é atrofiado em muita gente, que faz essa capacidade de movimentar o pavilhão auricular, mas também vai para o ventre occipital do músculo occipito frontal. Então eu tenho um músculo occipito frontal, nós vimos no músculo da mímica facial, e esse ventre occipital, a contração dele é feita por esse nervo aqui, o nervo auricular posterior. Além disso, eu tenho mais um ramo muscular. Olha quantos ramos musculares, né? O estapédio, o auricular posterior e agora outros ramos musculares que vão para o músculo estiloioide, que é o músculo do grupo dos supraioides, e para o ventre posterior do digástrico. Lembra do músculo digástrico, que ele tem dois ventres? O ventre anterior ele vai ser inervado pelo próprio nervo digástrico, mas o ventre posterior não. É pelo ramo muscular do nervo facial. Beleza? Até então, pessoal, a gente tem o nosso... Deixa eu dar uma apagadinha aqui. A gente tem o nosso nervo facial, ele acabou de sair do crânio, nessa altura aqui, pelo forame estilomastoide, que é aquele forame localizado entre o processo estiloide e o processo mastoide. Lembra, pessoal, que eu falei com vocês que a gente lá na frente, ou seja, agora, ia precisar de muito conhecimento da osteologia lá de trás? Eu já puxei mímica facial, eu já puxei osteologia propriamente dita, né? Já puxei forames, já puxei fissuras, como a petrotimpânica. Então, o tempo todo a gente está correlacionando com o que tem lá atrás. As aulas do nosso curso, muitas vezes, não são para ser assistidas uma vez só. O bate-papo que a gente tem agora, você pode voltar e assistir a aula, por exemplo, de maxila, com uma outra visão já e absorver com certeza muito mais do que eu vou falar.
Tá certo? Vamos dar continuidade aqui. Então, vocês entenderam o seguinte, o nervo facial ele veio dentro do osso temporal e ele teve a oportunidade de sair por dois lugares diferentes. As fibras sensitivas saíram aqui pela fissura petrotimpânica, em forma de nervo corda do tímpano. Eu tive aqui principalmente as fibras motoras saindo aqui pelo forame estilomastoide. Professor, mas então você está dizendo que aqui, ó, são apenas as fibras sensitivas que vêm para cá? Não, nada disso. Principalmente as sensitivas. Mas não chega na glândula para fazer secreta motora? Então também tem fibra motora. A mesma coisa aqui embaixo. Aqui já são principalmente as fibras motoras. Mas também não tem sensitiva para chegar ao pavilhão auricular? Então, o tempo todo dentro do facial eu tenho caminhando juntos fibras sensitivas e fibras motoras. Facial propriamente dito e intermédio, sempre dentro do facial. Vamos para cá. Aqui é a parte que todo mundo conhece muito bem do facial, conhece muito bem assim de ouvir falar muito, que é a parte do facial responsável pela mímica facial. Só para a gente não deixar passar batido, enquanto o facial está aqui dentro, deixa eu apagar aqui, enquanto o nervo facial está aqui dentro, e quando eu digo facial inclui facial e intermédio, eu digo que é a parte intrapetrosa do facial, porque ela está dentro do osso temporal. Depois que ele sai pelo forame estilomastoide, aqui já é a parte extrapetrosa do temporal, é a parte que já está fora do crânio, tá certo? E, consequentemente, se ela está fora do crânio, ela está desprotegida. Então, normalmente, as lesões de facial ocorrem aqui. Vamos entender isso aqui. Nervo facial, na face propriamente dito, onde ele tem várias ramificações, que é como a gente conhece, eu vou ter duas divisões principais. Uma divisão temporofacial e uma divisão cervicofacial. Então, na face, eu tenho uma divisão mais superior, que é a temporofacial, e uma divisão mais inferior, que é a cervicofacial. Professor, já estou na Disney, estou em Nárnia, já não estou pescando mais nada. Fica tranquilo, que agora a gente vai ver de uma forma bem mais fácil de enxergar isso. Olha lá. Eu tenho a divisão cervicofacial, que é essa aqui que vem para baixo e tem os seus ramos, e eu tenho a divisão temporofacial, que é essa aqui que está mais em cima e também tem os seus ramos. Vamos por parte. Divisão cervicofacial, essa aqui de baixo. Beleza? O que eu tenho aqui? Ramos cervicais, que vem principalmente também para o músculo platisma. Ramos marginais da mandíbula, que costuma vir muito seguindo aqui, né, a basilar da mandíbula, coladinho, e chega aos músculos da mímica facial dessa parte mais inferior, mentual, depressor do lábio inferior, depressor ou abaixador do ângulo da boca, uma boa parte do orbicular da boca. Então, aqueles músculos que nós vimos na aula de mímica facial são inervados por todos esses ramos. Vai depender da altura que o ramo se encontra. Um ramo mais zigomático, mais frontal, eles vão vir para essa região aqui, mais superior. Músculo occipito frontal, para o ventre frontal dele, orbicular do olho,
e por aí vai. Prócero, corrugador do supercílio, certo? Então vai depender da altura que esse ramo está. Divisão cérvico. Eu tenho ramos mais cervicais, ramo marginal da mandíbula, ramo bucal. E na divisão temporo, professor, mas esse bucal é o mesmo bucal lá do trigêmeo que eu preciso anestesiar para a mucosa vestibular? Não tem nada a ver. Esse ramo bucal é do nervo facial. Não tem nada a ver com o ramo bucal do nervo trigêmeo. Não confundam de forma alguma. O ramo bucal lá do nervo trigêmeo é sensitivo, se anestesia ele e tudo mais. Esse aqui é motor. É para motricidade dos músculos dessa região, como o bucinador, por exemplo. Tá certo? Então, beleza. Cervical, marginal da mandíbula e bucal. E na divisão temporo? Eu tenho um ramo temporal, que muitas vezes ele é mais esquecido, porque ele está um pouquinho mais para trás. Eu tenho o ramo frontal, vem mais para essa região do ventre frontal, do occipito frontal. Ramo zigomático e ramo bucal. Professor, mas outro ramo bucal? Já tem um de baixo, tem outro em cima? Isso, tem 2 ramos bucais. Tem um da divisão temporo e um da divisão cérvico. Então, pegando uma imagem que é um pouco mais embaralhada aqui, vamos destrinchar. O nervo facial, ele vem, passa por dentro da glândula parótida. Olha lá, ó. Deixa eu voltar aqui. Ele passa por dentro da glândula parótida, mas não inerva a glândula parótida. E ele se divide em 2 grandes porções, digamos assim. Uma temporofacial, trocar a cor aqui, e uma cervicofacial. Vamos ver os ramos? Ramo cervical, ramo marginal da mandíbula, que vem margeando a basilar da mandíbula. Olha como é que eles vão chegando até os músculos da mímica facial. Ramo marginal da mandíbula e ramo bucal. Divisão temporo, outro ramo bucal, então tem o ramo bucal de cima e o de baixo. Ramo zigomático, ramo frontal e, por fim, ramo temporal. Então, todos os ramos do facial estão aí. Ramos responsáveis pela motricidade dos músculos da mímica facial. E assim a gente encerra todo o trajeto do nervo facial com as suas funções, tanto as sensitivas, orelha, as secretomotoras, vegetativas, glândulas e a motora de fato, com a motricidade facial. Não se esquecendo da gustatividade dos 2/3 anteriores da língua. Só para terminar de ilustrar essa porção, um paciente que sofra uma lesão de nervo facial, seja por um trauma por um acidente ou um trauma cirúrgico, porque eventualmente numa cirurgia, num acesso retromandibular, por exemplo, num submandibular, num pré-auricular, eu posso encontrar o nervo facial. E muitas vezes eu sei que vou encontrar o nervo facial e a espessura dele é um fiozinho de cabelo. É muito fino. E naquela cirurgia com sangue é muito difícil de você conseguir enxergar. Então tem um risco de lesão do nervo facial. Por isso que a gente toma muito cuidado, todas as precauções para que a gente não tenha uma lesão de nervo facial e a gente consiga chegar lá até o nosso objetivo, a fratura óssea para fazer aquela fixação.
Professor, eu já ouvi falar que existe uma possibilidade de você juntar aqueles nervos que foram lesionados. É verdade? É verdade. É verdade. Isso chama-se neurorrafia, quando se sutura o nervo. Só que você tem alguns poréns. Como nós vimos lá atrás, o nervo, ele não é simplesmente um cabo que você conecta no outro e faz uma sutura e pronto, né? Dentro de um nervo, eu tenho vários prolongamentos nervosos, que são os axônios. Quando eu vou suturar um no outro, o que me garante que isso aqui não vai se inverter de posição na hora da minha sutura? Eu conectar todos os feixes, um juntinho com o outro, certinho como era antes, é humanamente impossível. Então, o primeiro ponto é que possivelmente vai ficar algum déficit. O segundo ponto é que o facial ele é muito fino, como eu falei com vocês, os ramos dele muitas vezes têm a espessura de um fio de cabelo. É difícil você encontrar e fazer isso aqui. Nesse caso aqui, né, uma parte maior, parte mais calibrosa do facial, porque foi bem aqui em cima. Mas se fosse mais aqui embaixo, a lesão, é um fiozinho de cabelo mesmo, é muito difícil. Então aqui foi realizada a neurorrafia. Mas ainda assim não se dá para ter certeza que vai voltar 100% a motricidade. Isso é muito, muito, muito difícil. A neurorrafia ela é mais comum em membros, né? Perna, braço, porque são nervos muito, muito calibrosos, nervo da espessura de um dedo. Aí é mais fácil. Quando o nervo ele é muito, muito fino, tem que ser feito com microscópio, por um microcirurgião, e isso é realmente muito difícil de se fazer, e quando se faz, é muito difícil de ter certeza que vai ficar muito bom o resultado. Só para a gente finalizar, principais ramos do nervo facial. Isso aí para quem está estudando para uma residência, para concurso, printa isso aí. Deixa eu me ajeitar para ficar bonito na print de vocês, para ficar legal. Printa isso aí, guarda isso aí com carinho e lembra sempre disso aí, tá? No canal do nervo facial, no canal do facial, dentro do osso temporal, eu tenho o nervo petroso maior, que vai se encontrar com outro nervo, formar o nervo do canal pterigoide. Eu tenho o nervo estapédio, eu tenho o nervo corda do tímpano, que vai sair pela fissura petrotimpânica e chegar até a língua. Na base do crânio, depois que ele sai, já na extrapetrosa, né? Ó, aqui ele está falando intrapetroso. Deixa eu trocar a cor aqui. Aqui ele já está falando em vermelho da parte extrapetrosa, tá? Fora da região petrosa, mas ainda lá coladinho na base do crânio, eu tenho os ramos musculares, eu tenho o nervo auricular posterior, que vem para o ventre occipital, do occipito frontal, que vem para os músculos, né, que movimentam a orelha, e também dá sensibilidade, né, da orelha, do pavilhão auricular. E na face, divisão temporo, divisão cérvico com os seus ramos. Beleza, pessoal? Coloquei o facial da forma mais resumida possível. Assiste essa aula uma vez, 2 vezes, 3 vezes até entender. E o que você não entender, me pergunta. Vai lá no Instagram, manda um direct para mim e fala: professor, não entendi tal coisa. Professor, estou com uma dúvida. É isso. O que você acha? Eu vou te ajudar. Me manda lá que eu vou te responder, eu vou te ajudar até você entender. Pessoal, obrigado por mais um bate-papo e até a próxima.